Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao podcast Eduversidade, o nosso podcast que traz sempre assuntos relevantes sobre educação e diversidade. É o podcast preferido dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre os povos ciganos. Meu nome é Rebeca e aqui junto comigo estão... Olá, eu sou a Lânia. Olá, eu sou a Yasmin. Oi, eu sou a Maria da Consolação. E eu sou a Larissa. Nós que estamos gravando esse podcast hoje somos graduandas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. O nosso curso é o único curso do Estado de Minas Gerais que tem nota 5 no ENAD e nós estamos sempre discutindo nas disciplinas essa questão da diversidade, de como ela é tratada na escola. Nós escolhemos esse tema, dos ciganos, porque é um povo muito invisibilizado, muito desvalorizado, e a gente vai trazer nesse podcast um aprofundamento teórico sobre o assunto e sugestões de como os professores dos anos iniciais podem trabalhar esse tema na escola, buscando incluir eles, acolher essa diversidade do povo cigano. Então, nós vamos falar um pouco mais do povo cigano, quem eles são, como eles vivem e como é a vida escolar deles e como a escola pode incluir, como a gente pode colocar no currículo para incluir mais esses povos. Para começar, vale entender que os povos ciganos têm uma história muito antiga e marcada por deslocamentos, perseguições e resistência. Em geral, os estudos apontam que a origem desse povo está ligada à Índia e que, ao longo do tempo, esses grupos foram se espalhando por várias regiões do mundo, passando por diferentes países até chegarem ao Brasil. Mas já aqui é importante reforçar uma coisa. Não existe um único povo cigano igual em tudo. Existem diferentes grupos, como os Calon, Rom e Sinti, e cada um deles tem suas próprias experiências, costumes, formas de falar, tradições e maneiras de se organizar. No Brasil, os ciganos chegaram em diferentes momentos históricos e foram formando comunidades em várias regiões. Só que mesmo estando aqui há muito tempo, eles continuam sendo pouco reconhecidos em muitos espaços, principalmente na escola e nos materiais didáticos. Ao longo da história, os ciganos foram vistos com desconfiança, sofreram perseguições e foram muitas vezes tratados por estereótipos. Ainda assim, resistiram. E essa resistência aparece justamente na manutenção da família, da oralidade, dos costumes, das festas, do trabalho e da memória coletiva. Então, quando a gente fala da história dos ciganos, não é só sobre a origem ou migração. É também sobre luta, permanência e identidade. Quando a gente vai falar dos povos ciganos, a primeira coisa que precisa ficar clara é que eles não são todos iguais. Eles formam um grupo diverso com trajetórias diferentes. Dentro dessa diversidade, os Calon, por exemplo, têm uma presença muito forte no Brasil e uma identidade bem marcada pela família, pela oralidade, pelo respeito aos mais velhos e pela vida comunitária. E a entrevista que a gente fez ajudou muito a perceber isso de forma viva, porque a Cleonice, 56 anos, ex-cigana, contou a própria história, falou da infância, das festas, da convivência em comunidade, do comércio, do trabalho em família e das tradições que faziam parte do dia a dia. E a tradição costumava ser mais ligada aos comércios, artesanato, leitura de mão, carta, Os meus avós, eles colocavam carta, essas coisas todas assim. E as famílias valorizavam muito, como os mais velhos e os casamentos dentro do grupo, que os pais que escolhiam, os maridos para as filhas, e os pais das filhas escolhiam o marido para as filhas, E o povo era das barracas, Alguns tinham casa, mas assim, os meus pais mesmo criou
os filhos, né, que eram muitos filhos, criou dentro de barraca. E sobre a liberdade, né, que eu vou falar também, a gente não gosta, assim, tipo assim, não gostar, né, de nenhum padrão de horário preso em burocracia, o valor de viver a nós mesmos, né? Por isso tanto que o Calão era comerciante, um comerciante autônomo. Quando tinha uma festa na barraca, né, na nossa barraca, ali desde pequeno eles colocavam a gente para dançar, para alemão, e saía para alemão, né, dos outros, assim, abordava as pessoas na rua. Esse era o modo da gente ganhar dinheiro. Mas eu a lembro assim das festas, que era muito boa, né? Matava porco, muito boi, muita carne, muito vinho. Ela também explicou que a cultura cigana continua viva até hoje. Não é uma coisa parada no tempo, nem uma imagem antiga de livro didático. Tem cigano estudando, trabalhando, morando em cidade, tendo profissão, criando filhos e vivendo de formas bem diferentes. Outro ponto muito importante que a Cleonice trouxe é que a história dos ciganos não está escrita só nos livros. Muita coisa é passada pela oralidade, pela memória dos mais velhos, pelas conversas dentro das famílias e pelas experiências de vida. Isso mostra que a cultura cigana tem uma forma própria de preservar sua história. A oralidade, a nossa história, né? Não está nem em nenhum livro, não está na voz do avô. Contar caos, contar dança, é como a gente guarda na memória. Então, quando a gente fala de caracterização do grupo, estamos falando de um povo com identidade forte, com relações familiares muito marcantes, com costumes próprios e com uma história de resistência que precisa ser reconhecida. Mesmo com toda essa riqueza cultural, os povos ciganos ainda enfrentam muitos desafios na escola. E o maior deles, sem dúvida, é o preconceito. Muitas vezes as pessoas ainda olham para os ciganos por meio de estereótipos, como se todo cigano fosse igual, como se todos vivessem da mesma forma, como se a cultura cigana fosse algo fora do lugar, algo estranho à escola. E isso não é verdade. Cleonice foi muito clara quando falou que os ciganos quase não aparecem nos livros didáticos. E quando aparecem, normalmente é numa imagem muito antiga, quase sempre associada à barraca, carroça, à vida nômade. Quase não parece, o cigano quase não aparece nos relatos. E quando aparece, é na parte do povo nômades, né? Como uma foto de barraca, carroça, do século, né? Não mostra o verdadeiro cigano de hoje, né? Com celular, na faculdade, tem CNPJ. Só que isso não representa a realidade atual, nem mostra a diversidade do povo cigano. Essa invisibilização é um problema sério, porque quando o estudante não se vê no currículo, ele pode sentir que sua história não importa, e isso afeta a autoestima, o sentimento de pertencimento e até o interesse pela escola. Além disso, o preconceito não aparece só nos livros, ele também aparece nas falas, nas piadas, nos apelidos e nos comentários que diminuem a cultura cigana. E muitas vezes, uma simples brincadeira ofensiva já é o suficiente para fazer o aluno se calar, se afastar ou se sentir excluído. Infelizmente, ainda são muitas pessoas que assim, né, desfazem do povo cigano, fala mentira repetida, né? Fala que rouba filho dos outros, rouba criança, né? Mas isso não existe, isso é tudo mentira, né? Que eles falam que o cigano é ladrão, que é mentiroso. Outro desafio é que a escola costuma ser organizada com base em um modelo muito rígido. Horários fixos, rotina padronizada, conteúdos iguais para todos e pouca abertura para outras formas de viver e aprender. Só que os povos ciganos têm uma experiência histórica muito ligada à família, à oralidade, à mobilidade e à vida comunitária. Então, quando a escola ignora isso,
ela acaba excluindo sem perceber. Por isso, a inclusão não pode ser só matrícula ou presença física. O estudante cigano precisa ser reconhecido, respeitado e representado. Precisa sentir que a escola também é um espaço dele. Para entender melhor tudo isso, nós nos apoiamos em 2 autores que ajudam bastante nessa reflexão. O primeiro é Mariano Fernandes Enguita, que fala sobre a relação entre a escola e etnicidade no caso dos ciganos. Ele mostra que a escola foi construída pensando no modelo de aluno e de família que nem sempre combina com a realidade cigana. Ou seja, a escola muitas vezes funciona como se todo mundo tivesse o mesmo modo de vida, o mesmo ritmo e a mesma organização familiar. Enguita também defende que a escolarização dos ciganos não pode acontecer de forma imposta. Ela precisa ser construída com diálogo, com negociação e com o reconhecimento da comunidade. Isso é muito importante porque não se trata de encaixar os ciganos no modelo pronto, mas de pensar uma escola que consiga acolher a diferença. O segundo autor, que é Rodrigo Corrêa Teixeira, que estuda a história dos ciganos no Brasil, ele mostra como esse povo foi muito perseguido, alvo de preconceitos, de estereótipos, ao longo do tempo. E, além disso, ele reforça que não existe um único povo cigano homogêneo, mas vários grupos com histórias próprias. Esses 2 autores ajudam a gente a perceber que a diversidade não é só uma palavra bonita. Ela precisa aparecer nas escolhas da escola, no currículo, nos materiais e principalmente na forma como os professores olham para os estudantes. Porque, no fim das contas, incluir não é só deixar o aluno entrar, é fazer com que ele se sinta pertencente também. E agora, falando sobre o ponto central do nosso podcast, que é qual o papel do professor nessa inclusão, nessa valorização, né? O professor tem um papel muito importante, ele é uma figura fundamental para transformar a escola em um espaço mais respeitoso, mais atento e mais acolhedor. E aí, sobre isso, nós temos uma coisa importante que nossa entrevistada falou, que a gente não precisa ser especialista na cultura, em outras culturas, para conseguir acolher e incluir essa diversidade no nosso currículo, né? E também outra coisa assim, que eu queria colocar sobre os professores, eles têm um poder gigante, né? Para mudar a história. Não precisa virar especialista nenhuma em cultura Calon da noite para o dia. Pequenas atitudes já dá para quebrar muito preconceito, né? Assim, tem muitas coisas que o professor podia fazer na prática. Colocar o Calon, né, o cigano, o povo cigano, um conteúdo, não só na data comemorativa, na história, né? Quando falar de formação do Brasil, cita o povo cigano, né, que chegaram em 1574 com os portugueses, né, e ajudou na economia, em Mascates. Os portugueses trabalhavam, né, em quartel, e assim, coisa que pode colocar, né, sobre numa aula, assim, por exemplo, numa aula de história, né, podia estar contando, né, colocar mais o povo cigano, né, ter essa flexibilidade de estar colocando mais sobre isso, né. O que isso quer dizer na prática, né? Que o professor ele pode incluir os povos ciganos de forma contínua no currículo, não só em datas comemorativas, como se fosse um detalhe, um povo estereotipado, né? Sem folclorismo,
Dá para falar, por exemplo, dos ciganos na história do Brasil, da diversidade cultural, da oralidade, da família, das profissões, dos costumes, né, e principalmente das contribuições sociais desse povo. E é possível também propor rodas de conversa, leitura, pesquisa, análise de imagens, entrevistas com familiares e atividades que valorizem a memória e a fala dessas pessoas. Tudo isso ajuda a construir uma aprendizagem mais significativa. E outra coisa muito importante é o combate ao preconceito, né? Então, quando aparecer não gosto da palavra piada para definir isso, mas enfim, uma piadinha, entre aspas, preconceituosa, o professor cortar, fala, não é assim, né? A gente não pode fazer isso porque você está desvalorizando a cultura do seu colega de sala. E aí o professor intervir nisso, cortar essas piadas, esses comentários ofensivos, né? Tentar transformar essa visão estereotipada que os alunos têm e construir um pertencimento dos alunos ciganos. Ele pode fazer com que a diversidade deixe de ser apenas um tema e que passe a ser uma prática real dentro da escola, dentro da sua sala de aula. No fim das contas, a gente percebe que os povos ciganos têm uma história muito rica, uma cultura forte e uma presença importante na sociedade, mas ainda enfrentam muita invisibilidade na escola. A entrevista foi muito importante porque trouxe a voz de alguém que vive essa realidade de perto. E isso faz toda a diferença, porque ajuda a gente a entender que não estamos falando só de teoria, mas de vida real, de memória, de experiência e de identidade. Então, o papel do professor dos anos iniciais é justamente esse: abrir espaço, ouvir, incluir, respeitar e construir uma escola em que todos se sintam vistos e valorizados. Obrigada por nos ouvir, curte e compartilhe. Esse foi o Eduversidade. Até mais!